Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. O Brasil superou neste sábado a marca de 100 mil mortes por Covid-19. O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021. Muitas crianças e adolescentes têm sentido dificuldades para se adaptar ao ensino à distância. O Pantanal Mato-Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço. Esquece, sua vida normal não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal, porque não poderá ser. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Um podcast que é pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação, que é um projeto de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e que foi aprovado no edital interno de projetos de pesquisa e extensão do IFSC São José. Eu sou Leonardo da Silva, professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na Rede Federal. E eu sou a Priscila, sou professora de metodologia de ensino e estágio no curso de Letras em Inglês, também na Rede Federal. A discussão de hoje tem relação com um assunto que é bastante atual e parece atingir as diversas esferas da sociedade mundial, a propagação de fake news. Conforme matéria vinculada pelo jornal Correio Brasiliense em 2019, a produção e veiculação de fake news constitui em um verdadeiro mercado financiado por pessoas de grande influência, por exemplo, políticos, líderes religiosos, empresários até multimilionários. E essas pessoas elas contratam equipes especializadas na produção desse tipo de conteúdo viral, bem como na distribuição deste conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp, entre outros. E um dos grandes problemas da propagação de fake news são os efeitos quase imediatos que essas parecem ter ou podem ter nas pessoas, né? Porque elas podem gerar medo, preocupação, sentimento de revolta, principalmente porque essas fake news elas usam recursos muito poderosos, né? Como, por exemplo, o conteúdo visual, com vídeos, fotos manipuladas, manchetes sensacionalistas, que chamam muito atenção, geram muito, né? Causam muito impacto. Então, por conta disso, elas conseguem muito engajamento de usuários e vão se propagando rapidamente. Bom, e o que isso tem a ver com a educação? Se a gente refletir sobre o papel da formação crítica dos nossos estudantes, é possível afirmar que uma das formas mais eficazes de combater as fake news é através do letramento midiático crítico. Nesse sentido, nós recebemos hoje 2 professores especialistas para discutirmos qual é o papel da educação e do letramento midiático crítico na era das fake news. Então estão conosco hoje a professora Marlene e o professor Vanderlei. A professora Marlene de Almeida Augusto de Souza é professora da Universidade Federal de Sergipe nas disciplinas de estágio supervisionado de inglês e metodologia de ensino de inglês. Ela é mestre e doutora em estudos linguísticos e literários pela Universidade de São Paulo e desenvolve pesquisas sobre formação de professores, ensino de inglês na educação básica em escolas públicas, partindo de uma perspectiva crítica. Marlene, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Quero agradecer primeiro, Priscila e Leonardo, pelo convite para participar desse podcast, conversando sobre um tema tão relevante e tão atual para a sociedade de um modo geral, e refletindo como a educação, e no meu caso, as minhas experiências em aulas de línguas e a formação de professores de línguas podem contribuir. Maravilha, Marlene, obrigada pela sua participação. E está conosco hoje também o professor Vanderlei José Zac, que é professor do Departamento de Letras Estrangeiras e também coordenador do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe. Vanderlei, então, é doutor em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela USP, com pós-doutorado em Estudos Literários pela UFMG.
Ele atua nas áreas de formação de professores de inglês, tecnologias digitais, mais especificamente videogames, identidade e cultura. Vanderlei, é um prazer imenso recebê-lo aqui hoje. Bem-vindo. Obrigado, eu também agradeço o convite de vocês, Leonardo e Priscila. E é uma grande satisfação para mim poder estar aqui hoje, ter essa oportunidade de discutir com vocês esse tema tão importante. Ótimo. Então, para a gente começar as nossas discussões e reflexões hoje, eu queria fazer menção ao termo fake news, né, que a gente trouxe aqui na introdução, que é um termo que, embora recente, né, na verdade ele se refere a algo que não é tão recente, porque se a gente pensar que notícias falsas existiram em diversas épocas, né, talvez com diferentes terminologias ou nomenclaturas. Mas o que a gente observa nos últimos anos é um aumento drástico dos impactos das fake news na sociedade. Isso provavelmente está relacionado também a esse fortalecimento e essa expansão do uso das redes sociais, dos aplicativos de mensagens instantâneas e por aí vai, né? Então, nesse sentido, eu queria começar perguntando para o Vanderlei quais têm sido os principais efeitos da propagação das fake news na sala de aula e no dia a dia dos professores, e quais são as implicações que você acha que esses efeitos parecem ter nas escolhas e agência desses docentes, né? Ainda também considerando que a gente vive nessa era da informação, mas que eu às vezes acho que pode ser também entendida como a era da desinformação, né? Já que quantidade nem sempre é qualidade, né? Ou mesmo a rapidez não equivale à qualidade, porque a gente é bombardeado o tempo todo por mensagens, né? Então, considerando esse contexto, qual seria o papel da educação e o papel da escola no processo de desenvolvimento de cidadãos que possam, então, fazer um uso crítico das mídias e das tecnologias? Bem, Leonardo, eu vou começar, então, já comentando essa questão que você colocou, né, das fake news, né, como não sendo necessariamente algo novo. Talvez até tenham tido outras características em outros tempos, talvez outros nomes, né? Mas eu sempre lembro um episódio que aconteceu no início do século passado nos Estados Unidos, quando um jornalista, né, jornalista e escritor, o Henry Mencken, publicou no jornal de Baltimore uma matéria sobre o aniversário da banheira, né? E ele meio que lamentando que ninguém tivesse comemorado os 150 anos, né, dessa invenção tão útil e tal. E aí ele traz toda uma série de dados, uma série de coisas para mostrar, né, essa importância. E esse episódio ficou chamado como The Bathtub Hoax, né? Aí então seria o embuste ou trapaça, porque tudo que ele colocou, que nada que ele colocou era verdadeiro, né? Então ele usou esse espaço que ele tinha no jornal para fazer uma brincadeira, né? Agora, a consequência disso foi que, mesmo depois de vindo, né, à tona a brincadeira ou a verdadeira intenção da matéria, muita gente ainda continuou usando essa matéria como referência, até mesmo nos meios profissionais, né? Então, ali a gente já vê como essa questão da notícia pode ter, né, até que extensão ela pode tomar nessas situações. Um outro episódio também, que foi o diretor, né, Orson Welles, que resolveu fazer uma comemoração de aniversário da obra A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, e preparou um programa de rádio para fazer isso. E no processo, eles fizeram de conta que a Terra estava sendo, de fato, invadida, né, por extraterrestres. E também teve como consequência alguns ouvintes que acreditaram, que acharam que aquilo era verdade, tentaram fugir, né? E depois esse episódio acabou sendo retratado também no filme A Era do Rádio, né, do Woody Allen. Então,
Veja só que nesse caso aí ele já envolve uma outra ferramenta, né? Uma outra, que não só o escrito. E aí foi um programa radiofônico, né? Então, eu acho que a grande diferença que a gente tem hoje como você mesmo disse, Leonardo, no início, essa velocidade de propagação, né? Então, se a gente pega o caso do Mencken escrevendo num jornal, nós ainda temos o quê? Um jornalista que está publicando num espaço oficial que pode ter algum efeito sobre os leitores. No caso das fake news hoje, como elas estão colocadas, virtualmente qualquer pessoa pode criar e pode compartilhar, né, e disseminar essas notícias. Então, aumentou, pelo menos em potencialidade, o seu poder, né? Eu acho assim que o papel da educação e da escola, nesse caso, eu acho que vai muito além de simplesmente identificar o que é ou não fake news e como talvez evitar a criação, o seu uso, mas envolve todo um processo interpretativo que vale, né, como no caso esses que eu falei, do jornal, do programa radiofônico, vale para todos os textos, né? Então, às vezes, com essa disseminação tão grande, como você colocou, das informações, ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande de informações, né? Isso requer também um exercício muito maior de seleção, né? De seleção crítica, e não só disso, mas de interpretação, como interpretar toda essa informação, né? Então, eu dou um outro exemplo que eu recebi essa semana, de um perfil no Twitter, que se intitula Coronel Siqueira, né? E hoje eu descobri que uma mulher também que faz isso. E ele coloca todas as características de uma pessoa de direita, extrema-direita, né? E os seus tweets são todos também com essa abordagem, né? E é interessante que você tem pessoas da direita que seguem ele e propaga, né? Enfim, dissemina também as coisas que ele coloca em tom irônico. E tem pessoas da esquerda que fazem campanha para que ele seja... acusar, né? Fazer uma acusação para que esse perfil seja retirado do Twitter. Então, isso remete a questões de paródia, né? E certos tons de brincadeira que às vezes são sérios, às vezes não, e fica muito difícil às vezes da gente discernir um do outro. Então, por isso que eu falo dessa necessidade de intensificar esse trabalho como um processo interpretativo, né? Para que as pessoas entendam os diferentes contextos, em que situações determinadas notícias possam ser aceitáveis ou não, né? E nesse processo também aprender mais a ouvir. Eu vejo que o acesso, ainda colocando, né, como papel da educação e da escola, né? Esse acesso à informação, que hoje também é acesso à produção, né, à construção de material, tem também feito com que as pessoas, e eu diria especial os jovens, porque esse é o nosso público, né, se preocupe mais em falar, mais em disseminar, produzir, do que necessariamente ouvir, e ouvir isso de uma forma mais qualitativa, né? Muito bom, Vanderlei. Eu acho que esses exemplos que tu traz, eles deixam muito claro essa influência que a mídia tem, né, na nossa sociedade, enfim, na repercussão e reforço de discursos, e reforça, portanto, como é importante, né, a gente ter um olhar crítico para as mídias. Então, eu queria pegar esse gancho, voltar um pouquinho, né, na questão do combate às fake news, que a gente sabe que é uma luta bastante difícil, considerando essa facilidade de propagar, né, que acontece de maneira bastante rápida e quase incontrolável, que vocês mencionaram, né? E isso tem a ver com esses mecanismos de produção e veiculação dessas informações falsas, que são mecanismos bastante eficientes, né? E também tem a ver com essas estratégias que acabam por velar a identidade, né, dessas pessoas, desses criminosos que produzem esse tipo de notícia. Ainda assim, mesmo sendo difícil, né, esse combate, é nosso papel, enquanto professores críticos, discutir essa questão com os alunos, como você bem colocou, tanto na educação superior quanto na educação básica, na tentativa de minimizar os efeitos desse mercado.
E eu acho que vai para além, né, da questão das fake news. É preciso entender, na verdade, através da educação, é importante que a gente discuta com nossos alunos que as mídias, elas não são neutras, né? Não existe uma neutralidade nos textos midiáticos, embora muitas vezes elas se auto-intitulem neutras, né? A gente sabe que não existe neutralidade, uma vez que apresentam essas mídias, enfim, esses textos apresentam posicionalidades e representam interesses e, consequentemente, deixam de representar outros e tem outras vozes ali que não aparecem, né? Então, tendo essa perspectiva crítica sobre mídias como um todo, né? Eu gostaria de ouvir de vocês dois, então, de repente a gente pode começar com a Marlene e aí continuamos com o Vanderlei. Quais estratégias o professor ele pode utilizar na tentativa de promover esse desenvolvimento de um olhar mais crítico para mensagens midiáticas como um todo? E aí, se vocês quiserem, pode ficar à vontade para compartilhar exemplos, né, e situações da sua prática, por favor. É interessante observar, né, os exemplos que o Vanderlei traz, né, do início do século XX, que deixam claro que naquele momento quem produzia e quem consumia as mensagens, as informações, acabava sendo um grupo restrito, né? Em relação à produção, era muito mais restrito, e a consumir essas mensagens também não era um número grande de pessoas que tinham acesso a essas informações, né? Hoje, por exemplo, né, com as tecnologias digitais, pelos dados do IBGE, 79% dos domicílios brasileiros têm internet e quase 90%, quase 100%, né, dessas pessoas, elas acessam a internet pelo celular. Então, a quantidade de informações que são produzidas e consumidas acaba sendo um número bastante grande e, né, como já foi dito, de forma muito rápida, né? Então, se no caso das notícias que o Vanderlei mencionou, poucas pessoas, né, tiveram acesso às informações, e mesmo assim o impacto foi grande, né, principalmente essa que foi noticiada pelo rádio, né, porque o rádio de alguma forma tinha um acesso maior, né, de pessoas, com as tecnologias digitais a gente percebe que a quantidade de pessoas acessando é muito maior, né? E aí essa facilidade, né, de acesso acabou mudando os nossos comportamentos, né? Então, por exemplo, a noção de tempo e urgência, né? Quando a gente tirava foto que tinha que revelar e que cada revelação era cara, né? A gente tinha todo um ritual para conseguir tirar foto, né? Para garantir que a foto sairia boa, né? A gente não gastaria uma pose, né, do filme com uma foto que não sairia boa. E hoje em dia não, né? Como basta você clicar, né, e você já tem as informações, a gente acaba não parando para refletir muito sobre as coisas, né? Então, acho que o primeiro exercício que a gente tem que fazer com os alunos é exatamente esse, né? Incentivá-los para que eles efetivamente, né, parem e pensem sobre a mensagem que eles estão recebendo, né, para entender o que aquela mensagem está passando, né, quem está passando a mensagem, qual o interesse daquela pessoa, né, e eu acho que aí a educação pode contribuir. Eu acho que essa questão que você colocou, Priscila, né, de que as mídias não são neutras, é muito importante, porque remete para uma questão mais ampla também, que é a própria ideia do que é fato, né, do que é realidade, e como, em geral, os textos são narrativas, né, portanto, são passíveis mesmo de interpretação. Então, obviamente, as mídias, as grandes mídias, corporações, ou mesmo essas que se dizem oficiais, imparciais, têm, obviamente, também um lado, né? E elas, de alguma maneira, vão reforçar, né, esse lado. Então, eu vou pensar aqui também, né, não só no letramento midiático crítico, ou qualquer forma de letramento crítico, mas a nossa área, né, da linguística aplicada também faz muito esse papel, né, quando na sua vertente crítica também, de problematizar toda forma de linguagem em uso, né? Então, por isso que eu chamo a atenção bastante para essa questão
texto como narrativa, né? E aí eu vejo que, no caso das fake news, a gente esbarra também num outro processo que eu acho, né, pelo menos entendo como sistema de crenças. E aí a gente começar a se perguntar onde, em que grupos, em que situações essas notícias circulam, né? E se a gente pegar, por exemplo, o caso da mamadeira de piroca, né, que foi bastante usada aí na época da eleição. Então, a gente vê assim que ela carrega uma mensagem, né, e tem um grupo de pessoas determinado para isso. E aqui eu estou falando de fake news como vindo de um grupo, né, com intenções mesmo de obter um efeito, um resultado, né? E aí, né, então, muitas vezes a gente acaba esbarrando, então, nessa questão do sistema de crenças. Porque, para certas pessoas, a mamadeira de piroca faz sentido. Então, a forma como ela vai encarar essa notícia é uma forma própria, né? Ela vai interpretar aquilo como sendo verdadeiro, porque faz sentido. Isso então, torna o trabalho mais difícil, porque começa com o problema de definir o que é real e o que não é. Pode ser aceito como real ou não, ou verdadeiro, né? Levando em consideração que mesmo as notícias que saem nos jornais muitas vezes também carregam um lado, né, tendencioso e que aponta apenas os seus próprios interesses, né? E quando eu falo da questão dos sistemas de crenças, é porque a gente às vezes corre o risco de estar discriminando, né, determinados grupos. Então, eu acho que isso tudo é muito complexo e requer muito debate, muito exercício, né, em torno dessas questões. Então, eu não tenho assim um exemplo realmente prático em relação a essa questão, mas quando eu trabalho com uma expressão escrita, mas ao mesmo tempo eu procuro trabalhar o aspecto multimodal, né, do texto e fazer com que os alunos também produzam textos não apenas escritos, né? Mas quando a gente trabalha esse texto do Bertrand Russell, que eu mencionei antes, né? Aí eu parto para o gênero textual, procurando ver não só o conteúdo, mas também a forma, como é que a forma, né, do texto, por ele estar num jornal, por estar numa certa seção do jornal e vir de uma pessoa reconhecida, já confere ao texto um grau de verdade, tá? E a partir daí, então, a gente procura ver outras formas, né, de textos também que circulam na internet, em outros meios, e ver como isso pode ser feito, né, também com dados falsos, como o Mencken fez, né? Ele pegou uma série de dados falsos, mas colocou aquilo junto de uma maneira que fez com que aquela matéria fosse toda verdadeira, né? Então, é um trabalho de procurar desconstruir, né, essas mensagens e textos que circulam no nosso dia a dia, procurando ver como eles podem, né, na verdade, estar veiculando uma determinada coisa, mas com dados, né, e informações que não conferem realmente com aquilo que está colocado lá. Isso me faz pensar, Vanderlei, muito na questão da urgência que a Marlene mencionou, né? Essa coisa assim de que hoje em dia a gente tem também essa urgência de sempre estar sempre informado, né? A gente tanta possibilidade, tanto mecanismo para você ter acesso à informação e ao mesmo tempo tantas formas diferentes que a informação aparece, que a gente parece que está sempre correndo para estar informado o suficiente. E aí parece que existe uma urgência, uma ansiedade muito grande de repassar a informação adiante. Então, eu sei o que é isso, eu tenho essa informação e eu vou repassar ela adiante. E aí muitas vezes tem a ver com o que você está colocando, que aí a gente acaba perdendo esse filtro de verificar de onde vem aquela informação, quem foi o autor, né, daquele texto, daquele vídeo, enfim,
porque sempre vai ter essa questão de interesse por trás, né? E também, assim, essa compreensão de verificar coisas básicas, do tipo, será que é verdadeiro, será que não é? Como é que está construído esse texto, né? Ele está construído de uma forma que é para ter algum impacto em mim específico? Então, essas reflexões que fazem parte, né, de uma perspectiva do letramento, que a gente vai olhar de uma perspectiva crítica para o texto, para a mídia, enfim, que a gente estiver olhando, muitas vezes ela fica de fora, né, por causa dessa urgência, assim. Então, reforça muito a importância do papel mesmo do professor em trabalhar essas questões e desenvolver essas habilidades na sala de aula, né? Me chama também a atenção que a questão que o Vanderlei mencionou sobre como determinadas notícias falsas, fake news, circulam dentro de determinados grupos, né? Então, de certa forma, me parece que as mensagens elas também são construídas, como o Vanderlei falou, né, para reforçar determinados sistemas de crenças, né? Então, determinadas fake news chegam em grupos de pessoas que tendem a acreditar naquelas notícias. E eu acho que isso nos aponta para a importância de a gente expandir os repertórios também, né? Então, a gente não pode se informar em uma fonte apenas, né? Então, se a gente tem muita notícia que está sendo veiculada amplamente, a gente precisa olhar para essas informações de diferentes perspectivas, né? E eu acho que talvez, né, quero refletir um pouco mais sobre isso na próxima pergunta, mas já quero adiantar que, na minha visão, a gente não pode ser consumidor, né? A gente tem que ser agente nesse processo de lidar com os textos, com os discursos e com as informações, né? E é um pouco dessa visão do letramento midiático crítico, né? Esse entendimento de que a gente quer promover a criticidade, o olhar crítico para as mensagens midiáticas, mas como, né, vários teóricos trazem, como o Kellner, o Scher, que falam sobre o letramento midiático crítico mais especificamente, eles falam, né, que esse letramento não é só compreender, analisar as mensagens midiáticas, mas também desenvolver habilidades de engajamento com os textos midiáticos. Até porque esse engajamento faz com que eu consiga entender melhor como esses mecanismos são construídos, né, da mensagem. E também para que os alunos, né, e as pessoas em geral possam também produzir as suas próprias mensagens, já que somos autores muito mais frequentemente agora com as tecnologias digitais. Então, isso está muito alinhado com essa visão crítica, né, porque o crítico engloba não apenas entender a realidade, mas agir sobre ela, né? Essa agência, essa ação transformadora. Então eu queria perguntar para a Marlene, pensando nisso, né, se ela poderia discutir um pouco esse conceito do letramento midiático crítico, se ela concorda com essa perspectiva que eu tentei definir aqui, né, baseado nesses autores, e como que ele pode estar na nossa sala de aula, né? E qual que é a importância, as implicações de a gente discutir e refletir sobre isso também no processo de formação de professores, inclusive daqueles que não são professores de línguas especificamente. Dentro dos teóricos que eu tenho lido, né, e tenho me embasado para discutir a questão da perspectiva crítica, a gente entende que não falamos mais em emissor de um lado e receptor do outro, né? Mas entendemos ambos como sendo produtores de sentido, né? Então, quem escreve está produzindo sentido, mas enquanto eu leio, também estou produzindo sentido. Então, aí que está o papel da escola, né? O meu papel como professora, né? Então, se a internet é o espaço das informações, a sala de aula ela tem que ser o espaço para a construção de conhecimento com base nessas informações, né? E a gente precisa ter claro, né, que especificamente nas mídias, né, e não só, na verdade, né, mas os principais objetivos das mensagens são sempre ou políticos ou comerciais, né, um ou outro, ou ambos, na verdade, né? E aí aumenta a nossa responsabilidade na nossa decisão de compartilhamento das mensagens, né? Eu preciso, como professor, ajudar os meus alunos não só a encontrar essas informações, mas também refletir sobre essas informações de forma crítica, né? Exatamente para chegar nesse processo de construção de conhecimento.
E a perspectiva crítica que eu tenho adotado é aquela que procura identificar não se o autor, qual a intenção do autor, se o autor está sendo tendencioso ou não, se a informação foi manipulada ou não. Mas eu preciso tentar identificar quais são as perspectivas que estão sendo defendidas naquelas mensagens, quais são as origens, né, de tais perspectivas, quais são esses grupos, né, essas bolhas que estão defendendo e compartilhando essas ideias, né, como o exemplo da mamadeira de piroca, né? E quais são as consequências em adotar tais perspectivas, né? Menezes de Souza, por exemplo, num dos artigos dele, ele lista, né, algumas perguntas que a gente pode se fazer, né, enquanto está lendo algum texto, né? E aí a gente pensar em texto de uma forma mais ampla mesmo, né? Verbal, não verbal, multimodal, né? Então eu posso me perguntar, por exemplo, como essa realidade está sendo definida nesta mensagem. Quem está definindo desta forma? Em nome de quem? Para o benefício de quem? Quais são as limitações ou contradições desta perspectiva? Né? No caso das fake news, a disseminação acaba acontecendo sem reflexão, né? As pessoas só vão compartilhando, né? Não se reflete sobre a veracidade ou não dessas informações, e as pessoas acabam compartilhando exatamente porque se identificam com aquela informação e querem reafirmar a sua própria convicção, né, a convicção das suas bolhas, né, o que as outras pessoas do seu grupo pensam. E aí, então, para a gente, né, lidar com as fake news, todos nós deveríamos adotar essa perspectiva crítica, né? O que significa, inicialmente, não agir de impulso, né, clicando o botão para compartilhar, mas refletindo sobre a mensagem, né, tentando identificar quem será beneficiado ou não com essa mensagem, né, e reconhecendo a minha responsabilidade quando eu defendo e assumo tal perspectiva. Já que eu posso estar contribuindo para reforçar as exclusões, os silenciamentos e até mesmo a morte das minorias. Só complementando também, né, isso que Marlene colocou, dentro dessa proposta crítica, levando, né, para a questão do letramento midiático crítico, né? Porque muitas vezes as pessoas têm a noção de que ser crítico é simplesmente fazer campanhas, manifestações, né, ir votar e tal, aquela coisa mais engajada, né? E dentro dessa ideia que eu vejo também, né, no letramento midiático ou digital, também não adotar uma postura do, bem, já que então essas notícias estão circulando na internet, no Facebook, no WhatsApp, bom, então não usemos, né? Vamos dispensar essas ferramentas. Mas não, na verdade, procurar, né, usar de uma forma que tenha esses cuidados, né, e esses critérios que Marlene colocou, porque não é necessariamente o surgimento, né, dessas tecnologias que criaram, né, as fake news, mas no caso, como a gente está colocando em termos de educação e de formação, não deixar, né, de usar, mas usar de forma crítica, que é uma coisa que eu, né, assim, discuto muito mais em relação aos videogames, né, porque muita gente diz, videogame é alienante, ele só serve para entretenimento, né, portanto os jovens deveriam não jogar ou jogar menos, né. Pelo contrário, as comunidades de jogadores, em muitos casos, são muito engajadas em várias questões, né? E até no próprio processo de jogar e de usar essas plataformas, eles também acabam, de alguma maneira, né, às vezes conscientemente ou não, desenvolvendo alguns processos críticos. Muito bom, gente. Obrigada pela contribuição. Eu queria direcionar a nossa conversa agora falando um pouquinho sobre o contexto que a gente está vivendo agora, né, que é o contexto da pandemia. Então, só para retomar, né, o que a gente já discutiu, a gente sabe que os efeitos das fake news, eles são inquestionáveis, né?
e muitas vezes até bastante drásticos, podendo resultar em linchamentos e morte, como foi o caso do linchamento de uma mulher lá no Guarujá, em São Paulo, em 2014, né? Que aconteceu por causa de boatos que ela sequestrava crianças. Um outro exemplo mais recente é o crescimento do movimento antivacina, né? Que tem sido fortalecido por fake news, que reforçam a ideia de que vacinas são prejudiciais e acabam por levar muitas pessoas a não vacinar suas crianças, a não tomarem algumas vacinas, né? E um exemplo daí, entrando na questão da pandemia, bastante recente, né, é a notícia falsa de que o uso de termômetros infravermelhos, que são direcionados para a testa, pode ser perigoso, em especial para a região da glândula pineal, né? O que fez com que muitos estabelecimentos que estão fazendo uso dos termômetros como estratégia de prevenção ao novo coronavírus, eles passassem a direcionar o pulso, porque senão as pessoas estavam, enfim, criando problemas, brigas ou evitando de entrar no estabelecimento. Ou seja, né, mesmo tratando-se de notícias falsas, e mesmo quando elas são desmentidas por veículos de comunicação, as consequências que elas têm, elas parecem perdurar, né, por bastante tempo. Então, nesse sentido, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês qual que é o papel do letramento midiático crítico nesse momento específico de pandemia. E aí, considerando, né, levando em consideração as dificuldades e realidades que vêm sendo enfrentadas pelos professores nesse contexto, né, eu gostaria de pensar se é possível, de fato, trabalhar com estratégias de letramento midiático crítico e, se sim, de que forma que os professores podem colocar isso em prática nesse contexto tão diferente, né, de ensino para eles e elas. Bom, a minha proposta é sempre considerar, né, o que está sendo veiculado, né, e tentar pensar exatamente como eu coloquei anteriormente, né, quem está sendo beneficiado, né, quem está sendo prejudicado quando tais mensagens são difundidas, né. Então, vou dar outros exemplos, né, do início da pandemia, algumas frases, né, que foram ditas no início, né. Por exemplo, é só uma gripezinha, vão morrer 5 ou 7 mil pessoas, mas a gente não pode parar, que foi dita por um dono de uma rede de restaurantes, né, a vida não pode parar, que foi uma das mensagens da propaganda do Enem. Algumas pessoas também diziam, né, estamos no mesmo barco, né. Então, acho que o que a gente precisa perceber, né, é de que forma, né, essas mensagens elas podem ser problematizadas, né? A gente pode se questionar, por exemplo, para quem que é só uma gripezinha, né? Quem são esses 5, 6 mil que vão morrer, né? São aqueles que têm bons médicos e bons hospitais ou não? Estamos mesmo no mesmo tipo de barco, né? Alguns estão, alguns poucos, né, estão em transatlânticos e a maioria está em canoas ou pequenos barcos, ou até mesmo tentando se equilibrar num tronco. Então, quando eu penso, né, o meu papel como formadora de professores, o que eu tenho feito é tentar adotar práticas que contribuam para o desenvolvimento de uma agência ética, né, desses futuros professores. E aí, né, como o Leonardo já mencionou anteriormente, né, a gente procura discutir os temas buscando não em uma única fonte, né, não discutindo um tema em uma única fonte, mas buscando outras fontes, né, para além da própria bolha, né, e buscar outros lugares para a gente ver como aqueles temas estão sendo discutidos, né. E aí, a partir desses textos, né, com abordagens diferentes, eu vou incentivando para que esses professores, né, se questionem constantemente, desnaturalizem, problematizem as suas próprias verdades, né, porque não é só a do outro, né, que a gente precisa problematizar, mas as nossas próprias verdades, ao mesmo tempo em que vão questionando as verdades que estão expressas nesses outros textos. E para mim, né, o mais importante é que eles problematizem identificando o quanto aquelas perspectivas podem ser excludentes, o quanto elas podem ser silenciadoras e até mesmo mortais para aquelas pessoas que fazem parte das minorias.
E eu, dentro, né, disso que Marlene falou sobre a questão das exclusões, eu acho que, em termos, assim, vamos dizer, de tecnologias digitais, essa pandemia também acabou explicitando uma divisão social, né, que a gente pode chamar de divisão social e digital, entre os que têm e os que não têm. Então, nós que trabalhamos com o ensino, temos acompanhado em diversos setores, nacional, estaduais, né, dos sistemas de ensino querendo voltar às aulas a qualquer custo. E aí, com todos os conflitos, né, que isso acabou gerando, enfim, a diversidade, né, de pontos de vista aí, porque você tem a do governante, né, que tem que fazer alguma coisa com a educação, o dono da escola particular que está tendo prejuízo, os pais que têm que ficar com os filhos em casa e cuidar da educação deles, muitas vezes também não conseguem dar conta. Essa situação toda, estando em casa, que afeta todo mundo, né, que tem consequências psicológicas também, pela falta de contato social. Então, assim, uma situação em que é muito difícil você, às vezes, até dizer assim, quem está com razão ou não, né? Então, em muitos casos, como foi no nosso mesmo aqui, em Sergipe, no nosso caso da universidade, houve muita discussão em torno disso, sobre o retorno das aulas, né? Levando em consideração também esses contextos dos alunos, em alguns casos, alguns que tinham pouco acesso à internet, outros que não tinham espaço dentro de casa, às vezes, ou condições, né, psicológicas, e, claro, não só os alunos, os professores também, né? E, de repente, então, nos vimos no mesmo barco. E aí, então, eu acho que essa situação acabou, de alguma maneira, pelo menos trazendo, né, deixando mais explícitos alguns desses problemas, e eu acho que são situações que podem ser exploradas. No meu caso, eu tive que mudar a minha forma de avaliar. Eu já não posso mais aplicar provas, né? Não tem mais, às vezes, até a apresentação de trabalho também é difícil, porque os alunos não têm tanto acesso, às vezes, à internet, né? Se não todos, alguns não têm. As diferentes temporalidades, né? Espacialidades e tal. E eu acho que foi possível, né? Dar mais espaço também para que os alunos se colocassem. Embora exista essa delimitação, muitas vezes, do acesso, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é necessário problematizar, né? Porque alguns têm, outros não têm, mas também, na medida do possível, procurar potencializar os recursos que cada um tem, né? Então, o que é possível fazer com isso, né? Com os recursos que você tem. Também explorar a criatividade, dando mais espaço também para que os alunos possam produzir, né? E mostrar o que produzem com o que têm. E acho que nisso que vocês estavam falando já, a Marlene falou, Priscila também, da questão da urgência, né? Eu acho que é uma situação propícia para a gente repensar todo o papel das tecnologias digitais, da internet, na educação e na sociedade como um todo, né? Ou seja, quais são as questões temporais e espaciais que isso envolve. Então, na educação, a gente, por exemplo, já não está tendo deslocamento. Isso já tem efeitos, né? Inclusive para o meio ambiente. Mas a gente pode não só fazer aulas síncronas, como assíncronas, e, portanto, os alunos podem acessar isso em diferentes tempos, né? Coisas que a escola atual não prevê. E aí acho que é um momento, né, bom para explorar essa diferenciação e ver como esse papel da internet, tentando aqui voltar para as fake news, né? Mas a forma como ela se dissemina tem relação com essa instantaneidade, né? Mas essa instantaneidade não é a mesma para todo mundo.
né? Então, assim, são vários aspectos nesse sentido que eu acho que podem ser explorados. E a gente pode pensar também que se a gente está tentando, né, trazer uma perspectiva crítica para a sala de aula, o contexto que a gente está vivendo, que é super complexo, ele nos dá muito material, né, digamos, né, muita coisa para ser discutida. Então, se a gente está vivendo uma disseminação ainda maior de fake news ainda nesse contexto, se esse contexto tem afetado as pessoas, as populações de diferentes maneiras, né, com pessoas sendo mais vulnerabilizadas do que outras, né, e essas intersecções aí de como isso se dá nas questões de classe, de gênero, de raça, né? Então, acho que tudo isso, trazer esse contexto para a sala de aula é importante, né? Então, acho que, de certa forma, esse trabalho de letramento midiático crítico, ou de letramento crítico como um todo, tem a ver com, né, conectar a sala de aula, a escola, com a sociedade, né? Então, acho que nesse sentido, as contribuições que vocês trouxeram aqui são muito valiosas para a gente pensar nas possibilidades, né? Claro que a gente sabe que o contexto da pandemia, ele tem, né, como vocês mesmos trouxeram, ele distanciou muitos alunos da educação por conta do acesso, por conta das oportunidades, né? E isso também nos faz refletir sobre as desigualdades, né? As desigualdades educacionais e tudo mais. Bom, para a gente começar, né, entrar na parte de finalização dessa conversa, que está boa, mas precisamos encaminhá-la, eu queria saber se vocês gostariam de deixar algum recado para os professores que nos ouvem. Então podemos talvez começar pela Marlene, depois pelo Vanderlei. Que eu tenho, né, feito com os meus alunos, e eles dizem que até acabam, quando estão falando, lembram de mim, né? É que eu sempre falo para eles, né, que a gente tem que ser um pouco Sócrates, né, e adotar o lema sei que nada sei. Então a gente precisa duvidar sempre, precisa se questionar, duvidar das próprias perspectivas, né, das próprias ideias, questionar sempre, desnaturalizar sempre, né, aquilo que a gente já tem adotado como certo, né, como fato. E aí a gente também acaba sendo um pouco como o Raul Seixas, né, aquela metamorfose ambulante, e não tem aquela velha opinião formada sobre tudo, né. Então, acho que a solução para lidar com as fake news está nas nossas próprias mãos, né? Quando eu tenho que assumir a responsabilidade sobre as consequências das ideias e das verdades que eu adoto e acabo compartilhando, né? Já que elas podem prejudicar outras pessoas, principalmente as minorias. Eu penso que, estou pensando aqui, né, no professor na sala de aula e toda a diversidade que está presente nessa sala de aula, né? Então, ali você tem pessoas que vêm de diferentes comunidades, diferentes realidades, e é, portanto, muito difícil pensar que exista um consenso, né? Vamos dizer assim, ou até mesmo uma verdade, né? Então, eu acho que a sala de aula é um lugar bastante propício para promover, né, essa interação entre esses diversos contextos que os alunos trazem e tentar provocar uma negociação, né, de sentidos aí, conflituosa ou não, porque na verdade não se trata de você excluir os conflitos, né? Eu acho então que esse é um exercício, né, nessa negociação aí que pode ajudar nas relações, né, nas relações que se dão na sociedade também. E aí desencadeando um processo, talvez, que venha a reduzir a possibilidade de surgimento desses terrenos que hoje são muito propícios às fake news, né? Além de outros problemas que enfrenta, né? Que são originários das próprias relações humanas. Então, eu vejo assim que é um trabalho mesmo mais de base, né? Porque as fake news a gente pode até encontrar uma solução para elas, mas outros problemas semelhantes podem surgir depois. Perfeito. E eu acho que fica como mensagem também essa ideia
que os dois trouxeram, né? Vocês dois abordaram que não é só uma questão de a gente tentar promover um olhar crítico, desenvolver um olhar crítico nos alunos, mas a gente também se questionar, né? E porque é um processo constante, né? O olhar crítico ele precisa ser mantido, né? Então a reflexão ela é constante, a gente não chega numa verdade estabelecida, né? Essa constante problematização acho que é fundamental. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês, as contribuições foram riquíssimas e quero convidar também os nossos ouvintes para que dialoguem conosco, né? Nos contem, talvez, como tem trabalhado, se tem trabalhado questões relacionadas a letramento midiático crítico, às notícias, às fake news, né? Para que a gente possa também discutir possibilidades, desafios e por aí vai. Então, vocês podem entrar em contato conosco pelas redes sociais ou usando o nosso e-mail, que é o contato.ensinocritico@gmail.com. É isso aí. E também convido, então, nossos ouvintes para ouvir os demais episódios do nosso podcast, né? E que estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e que também trazem outras discussões igualmente relevantes. Então, fica aqui também meu muito obrigada a Marlene e ao Vanderlei pela participação, pelas contribuições e também a todos os ouvintes por acompanhar, né, essa discussão que contou com a apresentação de Leonardo da Silva e Priscila Fabiane Farias e com a produção de Cristiane Soares, que é estudante de licenciatura do IFSC, Campus São José. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.